Sabe, a China não se tornou essa potência tecnológica que a gente conhece hoje da noite para o dia. Isso não foi sorte nem acaso, foi um projeto. E por trás desse projeto existe um verdadeiro manual de políticas pensadas a longo prazo que transformaram o país. Hoje a gente vai abrir esse manual. O que ele revela sobre a estratégia chinesa e, o mais importante, que lições o Brasil pode tirar disso tudo. A pergunta que move a nossa análise é exatamente essa: como um país consegue fazer uma virada tão radical e em tão pouco tempo? Essa não é uma história de acasos. É a história de um plano muito bem executado, uma capacitação tecnológica pensada e orquestrada. E o nosso objetivo aqui é entender as engrenagens por trás desse plano. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, os números falam por si. Lá no começo dos anos 90, produtos de alta tecnologia eram só uns 5% do que a China exportava em manufaturados. 20 anos depois, esse número pulou para 30%. É um salto gigantesco que mostra bem a velocidade e a escala dessa transformação. Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai entender a natureza desse milagre. Depois, vamos analisar os pilares que sustentam a estratégia, ver como a máquina de inovação funciona na prática, descobrir como o Estado literalmente cria mercados e, por fim, claro, pensar nas lições para o Brasil. Vamos lá. Para começar, uma coisa precisa ficar muito clara. Na China, quase tudo é resultado da atuação direta do Estado e do Partido Comunista. Eles não são só reguladores. Eles são os arquitetos, os engenheiros, os executores da estratégia de desenvolvimento. Entender isso é a chave para decifrar o sistema de inovação chinês inteiro. E o ponto central é que não estamos falando de políticas isoladas, sabe? Por mais de 30 anos, a China seguiu um plano nacional muito coeso. E nesse plano, ciência e tecnologia nunca foram o item secundário, foram o motor principal de todo o desenvolvimento. Tudo foi pensado para durar, a longo prazo. Ok, mas como é que essa estratégia se mantém de pé na prática? Bom, ela é construída sobre 4 pilares, 4 princípios fundamentais. Pensa neles como se fossem o DNA da política de inovação da China. Vamos conhecer cada um deles. Os pilares são estes. Primeiro, a durabilidade, que é para garantir que o plano continue valendo, não importa quem esteja no governo. Segundo, o escopo, para que a estratégia atinja a economia inteira. Terceiro, a coordenação e experimentação, que é uma mistura interessante de controle central com agilidade local. E por último, a direcionalidade, que é a capacidade bem polêmica do Estado de criar e moldar mercados. E dá uma olhada na consistência disso. Desde 1978, várias conferências nacionais foram reafirmando e ajustando o curso, mas a prioridade nunca mudou: ciência e tecnologia. Isso cria uma estabilidade de propósito que atravessa décadas, algo que a gente raramente vê por aí. Beleza, já entendemos os princípios, a teoria. Mas e na prática? Como é que essa estratégia sai do papel? Quais são as engrenagens dessa máquina que transformam os planos em inovação de verdade? Um elemento que foi fundamental historicamente é o complexo industrial militar. Na China, o exército foi chamado para coordenar a transformação produtiva do país, chegando a controlar algo entre 30 e 50 mil empresas. É uma escala de intervenção que é até difícil de imaginar, e que ia de telecom a carros. E não era uma participação pequena, não. Em 1997, por exemplo, as fábricas militares produziam 70% das minivans e 2/3 das motocicletas do país. Muitas das gigantes chinesas que a gente conhece hoje, nos setores automotivo e de telecom, nasceram nesse complexo. Isso mostra que a capacidade industrial deles não surgiu do nada, foi cultivada de forma estratégica. Outra peça-chave foi a ponte criada entre a universidade e o mercado. O governo fez algo que soa radical. Permitiu que as universidades fossem donas e acionistas de empresas de tecnologia. Essa decisão criou um caminho direto da pesquisa para o produto, gerando recursos e, de quebra, empresas gigantes como a Lenovo, que nasceu dentro da Academia Chinesa de Ciências. E onde é que todas essas políticas são testadas? Nas chamadas zonas designadas, que funcionam como laboratórios em escala real. Parques científicos, zonas de inteligência artificial, são lugares onde o governo testa novas regras. É a combinação do plano central com a experimentação no mundo real. Se uma ideia dá certo, ela pode virar política nacional. Se dá errado, a lição fica ali, contida. Agora, a gente vai entrar na parte talvez mais diferente e controversa do manual chinês. A forma como o Estado não apenas regula, mas ativamente cria e até destrói mercados para conseguir o que quer.
É uma abordagem que é fundamentalmente diferente do modelo que a gente costuma ver no Ocidente. Pensa assim, a política ocidental tradicional tenta ser o juiz do mercado, garantindo que as regras sejam justas para todos. A abordagem chinesa é diferente. O Estado age mais como o técnico do time. Ele define a tática, escala os jogadores e troca quem não está rendendo. O objetivo não é o jogo justo, é ganhar o campeonato, definido pelas metas nacionais. E como isso funciona na prática? O governo usa seu poder de barganha. Quer ter acesso ao gigantesco mercado chinês? Então você vai precisar formar parcerias com empresas locais, as joint ventures, e no processo transferir tecnologia. Um caso clássico disso foi a construção da hidrelétrica de Três Gargantas. Olha só essa jogada. Para impulsionar os veículos elétricos, a cidade de Shenzhen não só deu um empurrãozinho com subsídios, ela tirou os concorrentes da pista, proibindo motos e limitando carros a combustão. Com isso, ela criou um mercado garantido para a nova tecnologia, basicamente abrindo caminho para o sucesso de empresas como a BYD. Bom, a gente já dissecou o manual chinês. E agora? A questão aqui não é copiar, o que seria impossível. A questão é, o que o Brasil pode aprender? Quais ferramentas dessa caixa podem ser adaptadas para a nossa realidade? Um ponto fundamental para a gente refletir está aqui. Na China, o capital para empresas de alta tecnologia não veio principalmente do setor financeiro privado, como acontece no Ocidente. Em 2004, 75% dos fundos de capital de risco vinham de fontes públicas ou estatais. O Estado não ficou esperando o mercado agir. Ele foi lá e financiou o risco. Então, o que a gente pode tirar disso? Primeiro, que o sucesso passa por mudanças nas regras, como essa de permitir que universidades sejam donas de empresas. Segundo, usar o nosso mercado interno imenso como moeda de troca para atrair tecnologia. Terceiro, definir missões claras e de longo prazo para setores estratégicos. E, por fim, focar em inovação para resolver os nossos problemas, uma inovação com a cara do Brasil. E essa ideia de uma inovação com a nossa cara, na verdade, não é nova. Ela ecoa o que grandes pensadores brasileiros, como Celso Furtado, já diziam há muito tempo. É curioso como a experiência da China nos força a revisitar um debate tão antigo e tão fundamental sobre o futuro do Brasil. Então a questão final não é se o Brasil deve copiar a China, mas se a gente pode se inspirar na sua abordagem estratégica. É possível adaptar esses princípios de visão de longo prazo, de coordenação e de fomento direcionado para construir um caminho de inovação que seja, no fim das contas, autenticamente brasileiro? A reflexão fica no ar.